Bom, Aline, pode nos falar resumidamente como é que foi essa tua participação, essa tua explanação hoje aqui nessa audiência pública sobre a mina Guaíba, um assunto tão debatido ultimamente nas duas cidades, Eldorado e Guaíba? Na verdade, a nossa exposição aqui hoje veio pelo lamento da comunidade guaibense de não ter informações corretas, de não ter informações das quais elas efetivamente entendam. Então, hoje, aqui, como representante da sociedade, nós fizemos uma explanação um pouquinho mais simplificada, um pouquinho mais tranquila, para que a população pudesse entender do que se trata essa mega mineração aqui no Rio Grande do Sul, do lado da nossa casa, que é Guaíba, então, e Eldorado, para que a população então pudesse ter então esse esclarecimento. Tu falaste na tua explanação que mesmo sendo técnica, tem alguns questionamentos a fazer, né? Pois a gente pode ver, algumas pessoas dizem que o lado econômico é bom, que vai dar emprego, já é tudo, mas o ambiental vai ser prejudicado, né? Bom, eu fiz uma conta muito rápida ali, né, que dos tais 5.900 e tantos empregos em 23 anos, dividido por 23 anos, não vão dar 250 empregos anuais. Então, na verdade, começamos por aí por um esclarecimento. Emprego, 250 empregos anuais, em média, não resolve o problema, né, da nossa comunidade, né, seja em Eldorado, seja em Charqueadas, enfim, mas não resolve o problema do Rio Grande do Sul, como a Copem está dizendo. Primeira coisa. Segunda coisa, me preocupa muito a questão da liberação do tratamento de efluente no Jacuí, no Rio Jacuí. Então, o que acontece? Ao exemplo de outros danos ambientais que ocorreram no Rio Grande do Sul, a Ultresa é um deles, né, que infelizmente quase matou o Rio dos Sinos, e se não fosse o Comitê Sinos entrar na jogada, e a FEPAM e, consequentemente, outros artistas ambientais, quando eu digo artistas, é minha referência aos grandes mestres ambientais do Rio Grande do Sul, né, entrado nessa luta, o Rio dos Sinos hoje não estava em resgate, em recuperação. Eu não quero que aconteça isso com o Delta do Jacuí, muito menos porque o Delta do Jacuí ele desemboca direto no Lago Guaíba. E o Lago Guaíba é a nossa fonte de água potável. Ele é poluído, ele está ruim e tal, mas ele ainda tem, né, a captação de toda a água da região metropolitana, né? Outra questão é a questão do particulado. Me preocupa bastante a questão do particulado, porque a exemplo também de outras empresas, como a CMPC aqui em Guaíba, a questão do particulado, não estou falando de tamanho de empresa, não estou comparando os serviços, né? Mas, ao contrário, então, a exemplo do particulado aqui, como em Guaíba, né, da CMBC, uma comunidade inteira está indo embora do bairro Alegria. Assim como eu fico perguntando, e as comunidades de fauna, de flora, como é que ficam? São super afetadas. Esse material que gera particulado, ele também gera gases do efeito estufa, SOx, NOx, monóxido de carbono, dióxido de carbono em alta quantidade, fora o material particulado mesmo. Esse material particulado é totalmente artificial e não está claro no EIA-RIMA de que forma efetivamente a empresa vai trabalhar com isso, né? Então, o que acontece? A natureza ali, ela está virgem. Tem uma área de proteção ambiental, tem uma área de proteção estadual, né? Então, a natureza ali, ela se recompõe, mas com o incremento, né, de uma mina que é totalmente artificial e que vai mexer muito nas estruturas subjacentes à mina, eu tenho minhas questões, não está claro isso. O que acontece com o particulado? Quando ele se fica sobre uma folha, por exemplo, uma copa de uma árvore, o que acontece? Ele vem e efetivamente é lavado com a chuva. Lavado com a chuva, ele é dissolvido em parte, e o que não é dissolvido fica depositado no solo. Tudo isso é poluição e não está claro no EIA-RIMA, então, por exemplo, essas questões. Fora a questão daquelas comunidades inteiras, que tem produção de arroz, produção de orgânicos, que estão ali, moradores da California City, que efetivamente vão ter que ser deslocados. Ainda não tem um plano para isso, né? No EIA-RIMA não fica claro qual é o tempo, qual é o cronograma, para que essas pessoas sejam alocadas em outras residências, em outros locais, enfim. Então, tem muitos furos, faltam muitos ganchos para que efetivamente o EIA-RIMA fique claro. E, infelizmente, nem a empresa, nem a Fundação Estadual do Meio Ambiente estar presente quando a sociedade de Guaíba chama, aí foi uma falta de respeito imensa. O executivo divulgou uma nota dizendo que se a empresa estiver dentro dos padrões, não tem problema nenhum que se instale pela volta. Tudo naquele olhar técnico. Tu vê alguma irregularidade ou não?
Olha, eu não posso afirmar que existam irregularidades no sentido técnico. Eu posso dizer que existem falhas naquilo que está descrito no EA-RIMA. E digo mais uma coisa, o papel aceita tudo. A tua mensagem final, então, para as pessoas? Realmente que se informem. O EA-RIMA é público, está lá no site da FEPAM, é bastante dispendioso de leitura, mas que se informem, que vão até Porto Alegre. A sociedade de Porto Alegre também está solicitando uma audiência pública, mesmo que ela não tenha valor efetivo dentro do processo. Então, gente, vamos nos mobilizarmos e estamos à disposição para qualquer orientação, para qualquer retirada de dúvidas que a sociedade guaibense possa ter. Obrigada.